Bote a Boca no Trombone, entrevista. Agora são 7h19. Nós vamos saber a situação, analisar, junto com a professora Graziela Líbel, a situação da pandemia de coronavírus aqui na nossa região. Desde do dia 18 de março, está sendo realizado um relatório do CAGED aqui da nossa região, analisando as situações, trazendo o boletim epidemiológico diariamente. E a professora Graziela Líbel, pesquisadora em epidemiologia, saúde e sociedade, é professora, do mestrado em saúde e gestão do trabalho da Univale, fonoaudióloga, doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e também pesquisadora em epidemiologia, saúde e sociedade. A gente conversa sempre com técnicos que podem realmente esclarecer algumas dúvidas para a gente, para a comunidade. Nesse sentido, professora Graziela, bom dia. Muito bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer tá podendo estar conversando com vocês, especialmente com a população, E no que eu puder colaborar, estou à disposição. Perfeito. Aí tem uma equipe toda, que desde lá do dia 18 de março vem fazendo esse estudo, vem divulgando, diariamente um boletim epidemiológico para nossa região. Isso. Uma das poucas regiões, eu diria até do país, que tem esse tipo de trabalho, de acompanhamento, professora? Isso, exatamente. Desde março, a gente começou fez uma equipe de produção, de acompanhamento e monitoramento, especialmente da ANFRE, Mas estamos conectados com os grupos de trabalhos do estado de Santa Catarina também. Então, a gente trabalha, na Univale, a gente tem a equipe da engenharia civil que trabalha conosco e produz, ajuda a produzir e analisar esses dados, juntamente com o Laboratório de Gestão e Conservação Costeira da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, na pessoa do professor Poletti, e o mestrado em saúde profissional, em saúde e gestão do trabalho, que também tem colaborado. Então é uma equipe bem multiprofissional, porque o cenário, ele exige que tenham vários técnicos, e que possamos pensar junto numa situação completamente atípica que o mundo tem vivido, Então, acho que não é uma condição só nossa, é uma condição mundial e muito inesperada e que aconteceu de uma forma muito abrupta, Então, a gente tem feito esse acompanhamento diário, a gente tem olhar, especialmente o nosso boletim, ele trabalha com dados divulgados via município. Então, a gente não usa os dados do estado, a gente usa os dados de cada município, que cada município fornece ao longo do dia. Então, tem municípios que fornecem mais cedo, outros mais tarde. Então, esse boletim costuma sair por volta de 10 horas da noite, diariamente, em que a gente analisa realmente como que está o comportamento do coronavírus na região da ANFRE, especialmente, E no boletim de ontem... E o que a gente tem... Sim, professor. O que a gente tem para destacar é que desde o dia, na verdade, a gente vem vindo aí há 2 meses e um pouco mais com um número de óbitos muito elevado, na região. Ele aumenta e uma média importante, e no domingo a gente não registrou óbitos na ANFRE, então foi um dia especial, mas ontem a gente já começa a registrar óbitos. Então o que eu queria destacar especialmente nessa relação, A gente trabalha com a média móvel, que foi um modelo, um jeito matemático de trabalhar com o dia a dia. Porque quando você olha o dia a dia, então, por exemplo, no domingo a gente não teve óbitos, mas ontem, na segunda-feira, no dia 31, a gente já teve óbitos. Então, essa oscilação de casos e óbitos, ela é difícil olhar no diário. Mas quando a gente trabalha com a média móvel, ele dá um panorama mais próximo da realidade. E o que a gente tem para destacar é que realmente a gente está com uma tendência de sair do aceleramento da doença na região, Mas essa doença a gente percebe que ela é bastante traiçoeira.
Então a gente não consegue dar uma previsibilidade de que agora realmente a gente chegou no pico, a gente está no platô, a gente realmente está descendo. É um acompanhamento bem longitudinal, né? E que só o tempo vai nos dizer o real comportamento dessa doença, assim. Mas o que a gente tem, assim, visto é que os municípios, no caso, eu queria destacar o caso de Bombinhas, né? Bombinhas foi o último município a registrar óbitos, e hoje ele já registra 8 óbitos, o que proporcionalmente pela densidade populacional do município é bastante alta. A gente vê uma certa estabilidade no município de Itajaí, de número de casos, mas não comparado à questão da mortalidade. Então ainda a gente tem um número muito alto em óbitos, especialmente no município de Itajaí. Porém, né, o que a gente destaca é que Luiz Alves, um município que é mais interiorano e que possivelmente a questão de estar mais deslocado, né, as populações estão mais deslocadas, faz com que a gente tenha uma incidência menor. Então, o que reforça a necessidade do isolamento, né, e que a gente se mantenha muito responsivo, principalmente nessa questão do isolamento e do uso de máscara, em que a gente já sabe que os estudos têm mostrado que a máscara tem sido muito efetiva, principalmente na transmissibilidade da doença, uma doença que tem muitas pessoas assintomáticas, e aí o assintomático ele é muito difícil de se identificar, né, numa população grandiosa, de grande densidade como a nossa. Então, eu acho que assim, a gente está num momento em que a gente está com uma leve tendência a ter números melhores, mas ainda não estamos confortáveis, né? A gente precisa ainda de muita conscientização da população. A pandemia ainda não acabou, a gente ainda tem números muito elevados, mas perto do que a gente já teve lá por 27 de julho, 26 de julho, que foi época, 2 semanas ali muito duras para a região, especialmente para o estado de Santa Catarina. A gente hoje percebe que esses números vêm diminuindo de maneira muito gradativa, muito, assim, até meio que pouco perceptível, mas que isso já é um alento, assim, né, de que ou a consciência das pessoas tem se mostrado positiva e portanto, a gente tem alcançado aí eu não diria uma redução, mas assim, caminhando por uma situação talvez mais confortável aí no decorrer das próximas semanas, né? Perfeito. Agora, professor, nós temos então nesse boletim de ontem à noite, né, 23.221 casos confirmados desde o início da pandemia aqui na nossa região. E estamos com 410 óbitos, né? Que se a gente analisar em termos de governo do estado, estamos chegando próximo aí, sei lá, 18, 20% do que tem de mortes no estado, em todo o estado, nós temos aqui, né? Exatamente. Isso foi uma coisa que nos chama bastante atenção, né? Porque a gente se aproxima muito da média estadual, o que é ruim, né? Significa que o que acontece, né? O que a gente observa no caso dos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, né? Especialmente Itapema, são municípios litorâneos, né? Que são cortados aí pela BR-101, e esse fato, né? Dessa circulação maior de pessoas acaba potencializando, né? A transmissão. Então isso é uma coisa que a gente observa aqui pela região e que responde de certa forma, né? A incidência maior aqui na região, né? A gente tem essa característica que é diferente em muitas regiões do estado, né? Então o estado de Santa Catarina ele é bastante heterogêneo, assim como ele responde da mesma forma à pandemia, né? Então tem regiões com mais incidência, né? Mesmo com densidade populacional próxima da nossa, mas o estilo, né, de vida, a rotina faz com que a gente tenha esse comportamento. A gente tem, assim, observa... Pode falar. Não, professor, pode ir comentando, por favor, fique à vontade.
A gente tem, assim, aumentado o número de casos, né, recuperados. A gente está aí com 96% de casos recuperados do município de Balneário Camboriú, por exemplo, né? Balneário Pissarras, 96%, né? Mas mesmo assim, a gente tem ainda uma alta incidência, né? Principalmente do coeficiente de mortalidade. Destaco aqui ainda o município de Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, Itapema e Penha como os municípios ainda com alta importante no coeficiente de mortalidade, ou seja, a gente precisa ficar alerta o tempo todo. Enquanto a gente não tem, né, uma barreira, um bloqueio via vacina, né, que é o que a gente se espera para esse tipo de doença infecciosa, a gente precisa ficar muito alerta. Perfeito. Agora, o que nos preocupa também, numa das últimas entrevistas que nós realizamos, né, com especialista a respeito dessa questão da pandemia de coronavírus, a projeção era que nós teríamos em Santa Catarina 2.000 mortos, né? Nós já passamos essa previsão, estamos com 2.260 números de ontem da Secretaria de Saúde. Eu acho que até estão defasados em função daquilo que a senhora falou, né? Na nossa região, Isso. Vocês fazem a pesquisa junto aos municípios. O estado às vezes demora para computar, aquele município que entrega mais tarde vai ser só no outro dia. Então tem aí uma defasagem, mas são 2.260 óbitos em Santa Catarina. Isso preocupa, quer dizer, não podemos baixar a guarda, né? Em hipótese alguma, Elias, isso é importante você destacar, porque a gente tem um atraso nos boletins, no registro, né, que às vezes foge do controle pessoal, né? Então, cada laboratório tem um tempo de fazer, né, de entregar esses resultados, e a gente considera aí um atraso de até 5 dias ainda a gente tem, né? Então, a gente tem uma resposta atrasada, de certa forma. Mas realmente a gente, em abril, por volta de final de abril, nós tínhamos feito uma modelagem para o estado em que a gente evidenciava três momentos, né? 3 cenários. E assim, um cenário que seria um melhor cenário, um cenário intermediário e um pior cenário. E infelizmente o modelo se confirmou no pior cenário. A gente até ultrapassa o modelo que a gente tinha previsto inicialmente lá por volta de meados de abril. O que nos deixa ainda mais preocupados, né? Porque num cenário, num modelo matemático em que a gente cria projeções ou probabilidades, né, do desenvolvimento da doença a partir dos fatores e evidências que a gente tem no estado, a gente percebe que a gente atingiu o pior cenário, e isso foi uma situação bastante complicada. Isso a nível de estado, né? A gente tem se destacado, a gente ficou em destaque em rede nacional por bastante tempo, né, na nossa incidência de casos e de mortalidade, o que significa que realmente a gente não pode baixar a guarda em hipótese alguma. A gente ainda não tem motivos para comemorar, mas o fato das pessoas terem consciência, o uso de máscara, né, e o isolamento, saia de casa só se realmente for muito importante, for muito necessário, é a melhor forma da gente diminuir o contágio e assim ter menos perdas, e perdas que se aproximam da gente, né? Quando a gente perde pessoas próximas, entes queridos, é que a gente se dá conta do quão grave é a situação que a gente tem vivido atualmente. Olha, muito obrigado, professora Graziela Libel, que é legal a gente conversar sobre isso, alertar principalmente a comunidade, falar dos números que nós temos, né, oficializados inclusive, e passando essa panorâmica para o nosso público ouvinte, para a comunidade. Professora, mais uma vez, obrigado. Estamos sempre aqui à disposição também para comentar essas situações que a gente vê na nossa região principalmente, tá bom? Com certeza, Elias, assim que a gente tiver melhores, né, projeções aí, a gente com certeza gostaria de estar comunicando aí a comunidade, até porque dá um alento, né, de que todo o esforço, porque eu entendo e a gente, enquanto pesquisador, entende o esforço que tem se feito em vários âmbitos, né, especialmente na comunidade, para que se efetive essas medidas, né, e as medidas em que a gente não tem outra forma
se não essas do isolamento realmente, do cuidado individual e coletivo, né? Eu destaco aqui, inclusive, o município de Ilhota hoje, né, era um município que não apresentava tantos casos e hoje a gente está com 620 casos ativos, né, um coeficiente de incidência muito alto, e é um município pequeno, então fica o alerta, né, para quem está ali no município de Ilhota, né, tomar bastante cuidado, se proteger, assim como o Itajaí ainda tem um coeficiente, né, de 308 casos, mas então a gente precisa tomar bastante cuidado ainda. A gente tem aí 4 municípios em destaque no boletim de ontem, do qual Ilhota, né, sai na frente nessa corrida ruim. Itajaí, Itapema e Luiz Alves ainda estão numa situação de gravidade importante aí da incidência de casos ativos, né? Ou seja, os contaminantes, né? Os que a gente tem mais risco de se contaminar quando a gente tem maior de casos ativos. Mas eu fico aí à disposição, Elias, muito obrigada pela abertura, pelo espaço, e a gente se coloca sempre à disposição do que for necessário aí para a informação da nossa comunidade. Muito obrigada, Elias, e até breve com boas notícias, né? Um abraço, professora. Bote a boca no trombone.